Fala galera, aqui é Gustavo de Pérez falando e hoje nós vamos falar um pouco sobre Baby Dogecoin. Há uma série de coisas, que a gente precisa analisar antes de colocar o nosso dinheiro em Baby Doge. Bom, ela é uma meme coin, a gente sabe que investir em meme coin é muito arriscado, porque geralmente essas criptomoedas elas não possuem muita profundidade em termos de fundamentos, mas mesmo assim elas podem ser muito lucrativas, haja vista a quantidade de pessoas que ganharam muito dinheiro, com a famosa Dogecoin. Desde que a Dogecoin teve aquela valorização astronômica, o que aconteceu é que as pessoas vêm buscando meme coins para poder colocar o seu dinheiro, tentar reproduzir pelo menos alguma coisa parecida com aquilo que aconteceu com Dogecoin. Então eu acho que criptomoedas meme são uma tendência de mercado que vão continuar, vieram para ficar, e eu acho que se representa uma oportunidade para a gente ganhar dinheiro, então a gente cai dentro e tenta aprender o que a gente pode, Então tem uma série de coisas que você precisa analisar antes de colocar o dinheiro em Baby Doge, O que acontece é que recentemente ocorreu um processo de desvalorização e no mercado de cripto uma coisa que acontece é que quando uma desvalorização ocorre, as pessoas ficam desesperadas. Mas na verdade, essa desvalorização é uma coisa normal, representa o derretimento do ativo, representa o fim da Baby Dogecoin, como muitas pessoas estão falando? Na verdade, não. Eu imagino que esse processo de desvalorização é normal. Observem bem, a Baby Dogecoin ela teve aqui uma corrida de valorização muito grande num período relativamente curto de tempo e ela atingiu aqui o seu topo histórico. Ela atingiu aqui a sua máxima. Ora, imagine uma pessoa que comprou aqui e ela vê todo esse processo de valorização ocorrendo. O que essas pessoas vão fazer? Isso aqui é uma valorização muito substancial. Muitas dessas pessoas entram no processo de realização. Ou seja, essas pessoas vão embolsar o lucro que obtiveram com essa valorização expressiva. Então, ao meu ver, esse movimento de desvalorização da Baby Dogecoin é absolutamente normal. Ela representa um movimento de realização por parte dos investidores. Eu não vejo isso aqui como uma desvalorização por derretimento do ativo ou coisa parecida. É simplesmente a realização das pessoas que compraram aqui na baixa e venderam no topo. Eu vejo como uma movimentação absolutamente normal. Lembrando, a gente tem que comprar fundo e vender topo, e não comprar topo e vender fundo. Então, para as pessoas que querem entrar em Dogecoin, onde que é melhor entrar? Aqui ou aqui? Lembrando que rentabilidade passada não é sinônimo de rentabilidade futura. A pessoa que acredita no projeto Baby Dogecoin, obviamente ela tem que ter preferência de comprar o ativo aqui e não aqui nesse topo. E uma outra coisa que a gente pode observar muito interessante, principalmente para aqueles que gostam de análise gráfica, é esse suporte aqui. Observa-se várias batidas do ativo neste suporte, esse suporte é bastante forte, e a Baby Doge ela retorna ao movimento de alta. Você vê, ela bateu aqui uma vez, duas vezes, chegou aqui perto na terceira. Na quarta, ela chegou a descer um pouquinho, mas não teve força na queda, voltou a subir. Aqui bateu uma quinta vez, chegou aqui perto, mas ainda não atingiu o suporte. Então nós temos aqui um suporte que pode ser um bom ponto de compra dentro de um contexto de desvalorização no curto prazo que, ao meu ver, é absolutamente normal. Lembrando também que todo o mercado ele tem dado uma movimentação de queda por causa do cenário político mundial, Nós estamos diante de uma situação muito triste em que um país está invadindo o outro. E isso, infelizmente, acaba influenciando no mercado de cripto de modo geral. E isso não foi diferente com a Baby Dogecoin, Então, como a gente pode observar aqui no Moonscan, o número de transações ocorrendo em Baby Doge continua bastante alto e é constante. Isso aqui é muito positivo para as pessoas que acreditam no projeto para curto e longo prazo. E nós também podemos observar aqui, se a gente entrar aqui no BSC Scan, e colocar aqui Baby Dogecoin, nós também poderemos fazer uma observação interessante, que é com relação ao número crescente de holders. O número de holders só cresce. Então a comunidade da Baby Dogecoin continua bastante forte. E isso é interessante por quê? Porque quando a gente analisa uma criptomoeda meme, um fator que deve ser analisado e que está entre os principais é a comunidade. Então a comunidade da Baby Doge ela é muito forte, ela está muito forte.
Lembrando também que quando a Baby Doge ela foi lançada, ela foi apresentada como uma moeda hiperdeflacionária, ou seja, ela foi projetada para ser mais escassa ao longo do tempo. Então, constantemente vai ocorrendo a queima sistemática de tokens, né? Aqui nós podemos observar que mais de 180 quadrilhões de tokens já foram queimados aqui no MoveScan. Isso é um fator que também certamente vai influenciar no médio e longo prazo na valorização desse ativo. Uma outra coisa a ser observada também são os rumores de que a Baby Dogecoin ela vai ser listada na Binance. Geralmente, quando se lança um criptoativo na Binance, a visão de mercado desse criptoativo melhora e, consequentemente, há uma valorização desse ativo. E as pessoas começaram a comprar a Baby Dogecoin esperando a listagem na Binance. E quando perceberam que a listagem não viria, pelo menos por enquanto, acabaram vendendo os ativos. No mercado, as notícias têm influência gigantesca na volatilidade dos ativos. Isso é muito comum na Bolsa de Valores e também é muito comum no mercado de criptoativos. Então, o que a gente tem é aquele jargão, né? Sobe no boato e cai no fato. Uma outra coisa também que nós temos que observar é o seguinte: é muito difícil você saber qual é o topo máximo de um criptoativo e qual é o fundo máximo. Isso é uma coisa muito complicada de se prever. O que você precisa fazer é uma averiguação aproximada. Muita gente, quando vê uma pernada de alta, sai do ativo para garantir o seu lucro, né? Dizem que lucro bom é lucro no bolso, então as pessoas elas veem aquela pernada de alta, elas já saem logo do ativo, esperando que possa ocorrer um processo de correção. Você pode se dar bem com isso, pois ele realmente pode cair depois que você vendeu o ativo, mas você também pode se frustrar. Por exemplo, quem vendeu aqui nesse topo, né, certamente ficou frustrado. Por quê? Porque ele desceu e voltou a subir. Fez um outro topo aqui, teve a correção e voltou a subir. Fez esse topo aqui, fez outra correção e voltou a subir. Não há nada que garanta que esse processo aqui de correção não vai resultar num novo topo. Também não há nada que garanta que vai resultar numa queda ainda mais acentuada. Então isso é uma coisa muito difícil de prever. O que a gente tem que fazer é averiguação aproximada. Comprando o ativo aqui, o que a gente tem? A gente tem a certeza de que a gente está comprando no suporte, beleza? Por várias vezes o ativo atingiu esse suporte e voltou a subir. Isso já é um bom sinal. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente já tem certeza que não estamos comprando num topo histórico. Se não estamos comprando na proximidade de um topo histórico, isso quer dizer que há grande possibilidade de que ele volte a entrar num processo de alta. Da mesma forma como no passado, o ativo ele atingiu um topo e voltou no processo de volatilidade várias vezes em movimentos de alta até atingir o topo histórico. Então realmente não é um processo anormal, não é uma movimentação anormal. Então, ao meu ver, na minha análise, o sentimento que eu tenho com relação a esse ativo é que a movimentação que ele apresenta é absolutamente normal. Está relacionado com o panorama político no mundo atual e com o processo de realização das pessoas que compraram o ativo e quiseram garantir o lucro, tá bom? Agora, por conclusão de análise, independentemente de ser listada na Binance ou não, o meu sentimento com relação a Baby Doge é que ela ainda está no hype e muita coisa ainda pode acontecer. Eu não creio que seja o fim da moeda não, muito pelo contrário. Eu acredito que ela ainda tem muito potencial, que ela tem muito para crescer e ela também está sofrendo com o reflexo dos últimos acontecimentos no mundo. Isso ocorre no mercado de modo geral. Por que com a Baby Doge seria diferente, não é verdade? Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no meu canal, eu peço a vocês, deem um like e até a próxima. Valeu!